Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 9 de junho, melhor dizendo, de 2015. Bem-vindo à TV Poços, estamos ao vivo na parte da manhã. À noite tem a reapresentação após o Telefatos e também após a meia-noite. Nosso entrevistado hoje é o presidente da companhia do DME SA e também diretor da distribuidora, enfim. O João Deon está participando nesta edição mais uma vez com a gente. Tudo bom, João? Bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, prazer estar aqui com o professor Pivo, com você. E eu sou grato por nos atender novamente num tão breve espaço de tempo, né? Porque recentemente você esteve aqui falando das operações do DME e agora voltou para a gente falar a respeito da renovação da concessão, né? Na época, há 2 semanas atrás, nós estávamos falando ainda numa situação de expectativa dessa renovação e agora já com essa situação consolidada, com a renovação obtida e sem custo para o DME, o que é o mais importante, motivo de comemoração, né? Na verdade, a gente já tinha essa informação, a gente não podia divulgar, porque era uma informação de governo, mas nunca duvidamos que a renovação iria acontecer de forma não onerosa. Os critérios que foram utilizados, a gente debateu junto com as nossas entidades de classe, com o governo federal, com a ANEEL, então também não foi surpresa. O que nos surpreendeu positivamente foi exatamente esse período de 5 anos que grandes distribuidoras vão ter que se adequar aí para poder chegar aos índices de eficiência e de qualidade que o DME já tem. Então, nossa expectativa do ponto de vista de pequenas distribuidoras foi contemplado. As grandes distribuidoras vão ter aí bastante dificuldade de chegar nos índices aí que estão propostos no decreto. A gente vai falar mais a respeito disso com maior riqueza de detalhes. Por enquanto, eu também cumprimento, saldo aqui o nosso professor José Afonso Piva, grato aí pela sua colaboração hoje. Bom dia, Sabrina. Mais um prazer estar aqui com vocês. E hoje estão com o presidente do DME, que eu acho que é uma excelente oportunidade também para a população tirar suas dúvidas. E nós aqui estamos para apenas somar um pouco o seu programa. Vamos lá. Eu sempre sou grato aí com essa soma, o resultado é sempre bem positivo. O saldo é muito Obrigado. bom. Então, João, em relação a essa renovação, houve ainda uma movimentação no judiciário, né? Houve aí uma tentativa exatamente de quebrar essa liberação da renovação dessa concessão não onerosa, buscando-se exatamente reverter isso em recursos para o caixa do governo federal, não é isso? Houve essa tentativa. Isso. Tinha um mandato de segurança do Ministério Público Federal contrário à renovação das concessões ou à prorrogação das concessões de forma não onerosa. Mas a gente, quando lê lá a peça do Ministério Público Federal, a gente percebe também que havia ali um componente político nessa situação, né? Um desconforto, provocar um desconforto no governo, porque a Lei 12.783, que foi aprovada no ano passado, em 2013, ela já previa isso, né? Quando a medida provisória 579 foi transformada em lei, e foi a Lei 12.783, ela já previa que a renovação das concessões iria acontecer de forma não onerosa, né? O que se houve nesse período aí, que teve a reeleição da presidenta Dilma e toda essa crise política aí desse início de mandato, todo mundo quis tirar uma lasquinha do governo federal, na verdade, isso, né? O mandato de segurança foi derrubado no dia anterior à publicação do decreto. Por quê? Porque o desembargador que derrubou o mandato de segurança, ele exatamente colocou o seguinte: por que o Ministério Público Federal está questionando uma coisa que já está prevista em lei, né? É óbvio que o Ministério Público ele tem as suas razões, mas eu não deixo aqui de ressaltar que havia ali um componente político prejudicando aí esse processo, porque, na verdade, o governo não iria cometer uma insanidade de não prorrogar essas concessões, porque é uma questão de segurança nacional, né? Como é que você vai deixar descoberto uma prestação de serviço tão importante na vida do cidadão brasileiro? E a gente já está numa situação tão crítica do setor energético brasileiro, vamos falar aí, a gente pode até entrar no mérito da discussão de quem é o culpado, da questão dos recursos hídricos, se o culpado é a natureza, se o culpado é a falta de gestão do governo federal e não ter previsto isso algum tempo atrás,
O fato é que, hoje em dia, a tarifa está mais cara. Não é todo mundo que está conseguindo pagar todo mês a conta de luz. Isso é até um assunto para a gente falar. Tem gente que está pagando uma conta de luz agora, no mês seguinte não paga e junta as duas e paga no outro mês, né? Então, quer dizer, se houvesse ainda esse custo da renovação, estava sujeito aí na frente mais um aumento, né? Certamente seria repassado ao consumidor, lógico. né? Agora, essa questão da tarifa, ela é um componente importante nesse decreto, tanto que é um dos critérios que vão ser utilizados aí nos próximos 5 anos para medir a eficiência das empresas. Eu diria para você o seguinte, qual que é o grande desafio de todos nós, distribuidores de energia agora? É você transformar esse período longo de 30 anos que você tem pela frente de concessão de serviço público em redução da tarifa. Como que você vai fazer isso? Você vai ter um índice de medições de racionalização de serviços, de eficiência, de qualidade do serviço prestado, que tem que reverter para a tarifa. E isso já vai ser sentido esse ano agora, porque nós estamos em pleno 4º ciclo de revisão tarifária. Algumas empresas, por exemplo, tinham uma expectativa nesse 4º ciclo de ter reajustes acima de 2 dígitos. Não obtiveram. As primeiras que já passaram pelo ciclo de revisão tarifária, não obtiveram índices superiores aí a 5%, 6% de reajuste tarifário. O DME vai chegar em outubro nessa situação. Como que vai ser? A nossa expectativa também é essa. Nós vamos ter esse ano, provavelmente em outubro, um reajuste tarifário muito pequeno, em relação até à nossa expectativa mesmo. Por quê? Já está sendo medido desde o último ciclo de revisão tarifária, que é de 4 em 4 anos, essa questão da eficiência. E o decreto da renovação trouxe isso de forma muito contundente. Quem não tiver eficiência, quem não tiver qualidade, não vai sobreviver nesse cenário, porque não vai ter tarifa reconhecida ou regulada de forma a bel prazer das distribuidoras. Quer dizer, com isso, eles vão te dar metas a todas as distribuidoras, geradoras, e o trabalho de redução não é reduzir energia, mas é melhorar a eficiência na produtividade do trabalho, não é isso? Você diminui seu índice de perda, que é um componente que vai para a base tarifária. Uma questão que está explícita nesse decreto, os próximos investimentos que as distribuidoras vão ter que fazer na sua redistribuição não vai para a tarifa, não vão para a tarifa. E isso para o DME está muito tranquilo, porque nós temos hoje uma qualidade de rede, uma qualidade de subestações muito, muito boa. Eu vou fazer um comparativo aqui para você. Divinópolis tem em torno de 300 mil habitantes. Tem 2 subestações da CEMIG lá. Nós temos 170 mil habitantes, temos 3 subestações. O que isso significa em termos de eficiência e de qualidade? Primeiro, você equaliza a questão da carga. Então, a carga ela é distribuída de forma equânime, e isso facilita e melhora muito a nossa questão do índice de perda ou de desarme da rede. Outra questão importante, a nossa rede de iluminação, ela é uma rede de iluminação que está hoje 40% acima do mínimo exigido pela ANEEL, pela norma hoje. Então, nós temos hoje, por exemplo, índice de luminosidade nos bairros, nas grandes avenidas, em todo lugar da cidade, em torno de 40% acima do exigido, ou seja, as nossas lâmpadas são de boa qualidade, nós já estamos vindo num processo de substituição de lâmpadas e de rede há muito tempo. Então, para nós, essa questão do investimento ela vai ser muito tranquila, porque a gente já tem uma qualidade aí acima da média. E existe nessas subestações, só fazer uma complementação, aproveitando esse assunto que o João apresentou, uma ligação entre elas, né? Ou seja, se houver uma queda de energia em uma parte da cidade, rapidamente uma das outras 2 subestações podem se conectar àquela que deixou de funcionar e transmitir energia para suprir aquela demanda da região, é isso? Sim, você tem toda uma estrutura, né, de repercussão, de conexão, que permite que você, que você não fique refém de um crash numa determinada subestação. E estamos construindo mais 2. Na verdade, a gente vai ampliar mais uma e construir outra no Distrito Industrial. Isso já está previsto no nosso orçamento, independente aí da renovação da concessão, a gente já estava com isso no nosso cenário de investimento. Então,
Nesse ponto, a DME distribuidora ela tem uma vantagem em relação às outras, porque a nossa qualidade já é muito boa. Às vezes o cidadão de Poços de Caldas reclama muito porque o DME demora demais, mas eu gostaria que ele fosse aqui na cidade vizinha e sofresse um pouco lá com relação a algumas distribuidoras que demora aí. Eu morei em várias cidades do país e tenho essa experiência. Eu vivi creche de 12 horas, né, e sem nenhuma explicação plausível para isso. Hoje você pode procurar nos registros aí históricos se algum lugar de Poços de Caldas ficou mais de 5, 6 horas sem energia nos últimos 10 anos. Isso fala quem não conhece a Light no Rio de Janeiro. Pois é, mas eu ia dizer, e parabenizar o DME, não agora, mas toda a história dele, né? Ela foi muito ágil, né? Muito ágil. Quando tem uma quebra de luz ou por problemas de raios, de transformadores... Isso é histórico, né? É histórico, a gente vê essa agilidade, né? Que sempre atendeu muito rápido. Eu acho que isso não é problema, não. Mas os indicadores de vocês hoje com relação... Eu ia falar também do distrito, o senhor comentou agora, senhor João. Mas as previsões... Hoje nós temos espaço de energia sobrando em Poços de Caldas, nós estamos produzindo mais do que é necessário, estamos vendendo a energia. Como está funcionando isso hoje? Isso é uma coisa importante, professor, para esclarecer aqui. A nossa demanda de energia aqui não é suprida por nós. Nós temos uma geração muito pequena, até porque quando houve a desverticalização, todos os ativos de geração, grande parte deles foram para a energética, que não pode fornecer diretamente para ter. Essa questão da parte relacionada foi muito bem claro definida na Lei 10.248, lá que desverticalizou as empresas de energia. Então, nós produzimos hoje cerca de 30% do que a gente consome. E o resto a gente compra. Temos a energia de Machadinho, que vem para nós, que nós somos sócios lá. Temos a energia da Baeza, que vem, mas a gente compra. Temos a energia comprada de Angra, de Itaipu. Mas nós estamos num sistema interligado. Então, o que acontece? Se eu amanhã entrar aqui uma empresa que vai consumir aí 30 megawatt-hora, eu tenho condição de suprir. Se vier uma para consumir 250 megawatt-hora, eu tenho condição de suprir, porque eu tenho subestação e tenho rede que sustenta isso. Então é importante dizer isso, nós estamos preparados para o futuro de hoje, de amanhã, né? Então a DME, ela como o senhor bem ressaltou, ela vem ao longo do tempo, e é um mérito das administrações anteriores, de se preocupar em manter um padrão de qualidade acima da média. Então esse decreto, ele não nos assusta, ele nos surpreendeu positivamente e temos certeza que quando formos assinar lá o aditivo ou o novo contrato, vai ter um índice de exigência, de especificidade muito pequena em relação a outras aí. Para nós, né? Exatamente, em outras aí que, como você citou, vai ter um trabalho grande aí para fazer nos próximos 5 anos. Se não fizer, vai perder a concessão. Os exercícios que serão feitos pelas outras serão certamente... mas terão uma carga de esforço muito maior do que o nosso. Eu vou fazer um breve intervalo, na volta a gente continua nesse assunto, inclusive falando aqui dos critérios que foram estipulados para a obtenção dessa nova concessão. Então, se você quiser participar, aproveite, esta é uma boa oportunidade, ligue e faça a sua pergunta. O nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Estamos falando aqui dos louros do DME, mas se a sua tarifa tiver cara, se não estiver aguentando, liga para reclamar também, aproveite. E o nosso endereço no Facebook, na rede social, é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Neste endereço tem a nossa página, você dá um curtir, também pode participar por lá e assistir às edições anteriores do Jornal do Sul de Minas que estão disponíveis. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos.
Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Você, desportista, não perca tempo. Vá até a Sportbook e adquira o material certo para a prática do seu esporte, nos melhores preços. Para a premiação dos campeonatos e torneios, você encontra na Sportbook lindos troféus e medalhas de todas as modalidades e ainda ganha a gravação de cortesia. Na Sportbook, você adquire e personaliza o seu jogo de camisa para futebol de campo, society e salão. Sportbook, a marca do esporte. Rua Pernambuco 771, 3722-9807. As ofertas juninas fazem a festa na Carneiro Casa e Construção. Dá uma olhada! Lâmpada LED Tachibra só R$19,90. Lâmpada Tachibra com reator e lâmpada apenas R$49 cada. Lavadora Tramontina R$299. Bacia com caixa acoplada Sabará só R$179,99. Betoneira Fischer 400 litros por R$2.899. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Estamos nesta terça-feira entrevistando o presidente do DME, João Deon. Temos aqui a colaboração do PIVA e no primeiro momento falamos a respeito da renovação da concessão não onerosa para o DME. Isso na realidade é uma vitória para o município. E eu quero mudar de assunto rapidamente, falar de uma situação muito triste, muito delicada também, que é a questão no trânsito das motocicletas. Ontem, na região aqui do sul de Minas, nessas cidades mais próximas aqui a nós, a Poços de Caldas, 9 óbitos de acidentes com motos. 9 pessoas morreram em acidentes com motos em 48 horas, do final da tarde de domingo até essa madrugada. Então é um número muito grande, é um número alarmante na realidade, exatamente mostrando que há necessidade de se tomar alguma providência nesse sentido, há uma necessidade dos condutores de moto ter mais cuidado, de alguma forma zelar pela vida, porque os acidentes foram muito feios. Na realidade, em alguns bairros em Poços de Caldas, na BR-459, nós tivemos alguns acontecimentos assim que realmente são impactantes. Nós vamos ver um deles, que é exatamente um acidente com 2 mortes na BR-459 ontem, entre Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas, na realidade. Vamos assistir a reportagem. O acidente aconteceu no quilômetro 13 da BR-459, perto do bairro Laranjeiras de Caldas. O condutor desta moto, que ia no sentido Poços Santana de Caldas, perdeu o controle da motocicleta em curva acentuada para a direita, derrapou e bateu de frente com uma ambulância da Prefeitura de Poços, que fazia o trajeto oposto do motociclista. O condutor da moto, Johnny de Freitas Ridolfi, de 19 anos, e a passageira Natane Naeli Ridolfi, de 18 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista da ambulância, Edson Guilherme da Silva, nada sofreu. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Rodoviária Federal e SAMU. Chegando no local, nós pudemos averiguar aqui, pelos vestígios e pela declaração do condutor da ambulância envolvida no acidente,
A ambulância vinha sentido Poços de Caldas e a motocicleta com um casal de jovens ia sentido Santana de Caldas, Caldas. E por algum motivo o condutor saiu da mão dele para a contramão, tombou a moto e colidiu de frente contra a ambulância. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente neste local sempre acontecem acidentes. Por isso é importante a atenção máxima em todo o trecho. São locais críticos em que ocasionalmente há algum acidente, né? Os acidentes se repetem, não com um absurdo de vezes, mas com alguma frequência. Mas aqui também a gente pode notar que houve talvez talvez houvesse pouca experiência do condutor por ser muito jovem, né? E ainda não ter pleno domínio da motocicleta. Isso pode também ter contribuído. Estamos todos aqui falando, né? O João acabou de falar, coisa triste, 2 jovens, né? Impactante, né? Na realidade, aquela curva ali, a gente sabe que tem que fazer devagar, a gente sabe da condição e realmente uma fatalidade muito, muito triste, porque vimos aí nessa reportagem 2 óbitos, tem mais 7. Só ontem, em Poços de Caldas e na região, 9 pessoas morreram em acidentes com moto. Então, o Lucas até aqui também falou que deve-se criar alguma, vamos dizer assim, dificuldade, deve-se subir o nível de exigência de conhecimento e habilidade para candidatos aí à obtenção da CNH. E isso não só para moto, né? Para carro também, o João também citou isso, porque nós vemos hoje em dia muitas pessoas cometendo aí irregularidades no trânsito, pessoas incautas, né? Fazendo aí coisas que não devem efetivamente, colocando em risco a sua própria vida e a do próximo. Então vamos pensar nisso com mais intensidade para diminuir essa quantidade de acidentes, é realmente muito preocupante. Ô, Zé Bernardo, deixa eu aproveitar um pouco, eu acho que até mais uma questão psicológica dos motoristas ou do motoqueiro e também da questão da cultura, né, educação da pessoa, né? Você vê, por exemplo, esse fim de semana, os rachas nas rodovias de São Paulo, o cara 320 por hora e moto, né? Quer dizer, no meio dos carros. Você está pondo em risco quantas pessoas. Então, eu acho que é questão mais cultural até do próprio manobra do veículo ou da moto, né? Talvez mais tempo com psicólogo, até que a pessoa esteja no nível de aceitar, ter paciência para o trânsito, senão isso não vai parar nunca, né? Porque o trânsito, a pessoa com uma moto, a pessoa com um veículo em alta velocidade, ele está com uma arma na mão. Sim, sem dúvida. Né? Ele está conduzindo ali, ele está se expondo ao risco. Conscientizar disso, Exatamente, a si mesmo e a outros. Né? A pessoa expor a si, vamos dizer assim, está dentro de um nível de aceitação, que vai quebra um patrimônio público, mas morreu. Agora, colocar em risco a vida de outras pessoas, né? Vamos dizer, a ambulância ali trafegando tranquila, a gente não sabe a situação. E diversos outros casos, por exemplo, ontem em um bairro aqui em Poços de Caldas, um motociclista morreu também e colidiu com um carro parado. O carro estava estacionado, quer dizer, enfim, né? A gente vê muito em Poços de Caldas, muitos jovens com moto empinando a moto. Sim. Empinando a moto. Aí o cara está empinando a moto lá, a visão da frente dele está dificultada, ele não está conseguindo enxergar com clareza, vem um carro no sentido contrário, em direção a ele, bate, colide, pronto, menos uma vida, né? Foi embora um jovem que muitas vezes poderia ter aí uma vida muito boa. Vamos voltar ao assunto do DME e eu vou citar aqui os critérios que foram os principais critérios, os 4 principais critérios, que também chegou-se a esses 4 através de uma redução, era uma lista maior, né? O senhor pode até falar disso, João. O primeiro deles é a eficiência com relação à qualidade do serviço prestado. O segundo, eficiência com relação à gestão econômico-financeira. O terceiro, racionalidade operacional e econômica. E o quarto, a modicidade tarifária. Né? E quando é que a gente vai começar a ver essa operação aí de redução da tarifa pelo DME? Eu acho que a redução de tarifa não vai ocorrer, ela chegou num patamar já que não permite mais reajustes estratosféricos como tivemos aí agora em fevereiro. Agora, os 4 critérios, eles são muito amplos, né? Eles não são muito é bem abstrato o negócio. Então tem que fazer uma leitura bastante cautelosa com relação à questão de qualidade e eficiência. Nós temos um simulador que a própria ABRAD fez para nós, e a ABRAD é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica,
e nesse simulador você ranqueia as 42 distribuidoras no país, com relação à eficiência dos índices chamados DEC e FEC. São índices operacionais das distribuidoras, e nesse índice nós tiramos nota máxima, ou seja, nós estamos em primeiro lugar no país, e comparado aí às grandes distribuidoras, Electro, Eletropaulo, CPFL, CEMIG, Copel, são players de grande qualidade, de grande potencial. Então o DME está num patamar muito, muito bom. Primeiro lugar no Brasil, entre as 42 distribuidoras, é um índice extremamente confortável para nós. Do ponto de vista de racionalidade e de eficiência financeira, DME não tem dívida, nós não temos nenhum empréstimo bancário, nós não temos nenhum passivo assustador. O que nós tínhamos é aquela ação que nós ganhamos na Receita Federal. E temos mais 3 ainda na batalha, mas que são da mesma natureza, e não temos dúvida nenhuma que vamos ganhar. Uma preocupação que a gente tinha lá atrás era exatamente isso. Se não conseguirmos equacionar essa questão do passivo tributário, como é que o agente concedente, poder concedente, nos vai ver nessa situação, né? Eu acho que isso aí a gente equacionou, a gente está hoje numa situação muito tranquila. A questão da modicidade tarifária. O que compõe uma tarifa de energia? Basicamente, ela é dividida em 2 parcelas, a parcela A e a parcela B. O que é a parcela A? A parcela A são aqueles custos operacionais que a gente tem inerentes à nossa gestão. Por exemplo, eu compro energia fora, a energia que eu produzo, toda essa questão do componente tributário, ela entra na parcela A e não tem como eu fazer gestão. Isso já vem pronto. Não tem como eu discutir isso. E a parcela B é aquilo que a gente discute do ponto de vista de eficiência, de redução de custo do ponto de vista pessoal, custo de perda, custo com a nossa capacidade de reagir em tempo e hora certa à questão da inadimplência, enfim. Essa parcela B é aquilo que a gente chama que é administrável pela distribuidora. Então, nós temos também hoje uma obrigação e um dever de estar transmitindo isso para o nosso cidadão, que aquilo que a gente tem em gestão, nós estamos fazendo o dever de casa de forma muito coerente e consistente. E não é de agora, isso já vem ao longo do tempo. Né? É histórico? É histórico, o DME tem uma história muito positiva com relação a isso. Agora, e outra questão da racionalidade, é exatamente isso que eu te falei no bloco anterior. Nós temos que ter, como nossa distribuidora é num círculo pequeno, é só Poços de Caldas, nós temos que procurar exaurir as nossas perdas. Nós temos que ter eficiência em cada milímetro do nosso trabalho. Por exemplo, uma lâmpada que é quebrada por um moleque com um estilingue lá no bairro XYZ, é custo que não é o DME que perde, é a população inteira que perde. Então nós temos que fazer um trabalho de educação, que as pessoas possam entender que o patrimônio é público e que uma lâmpada quebrada ele não está prejudicando a empresa DME, está prejudicando a comunidade toda. Sem dúvida. Agora, em relação a alguns aspectos aqui dessas questões, o senhor acredita que esse possível ralo que o DME acabe se encontrando com ele, que seria a alteração da 111 para passar parte dos lucros, pode infringir alguma desses critérios aqui? Não, eu sempre defendi que a questão dos lucros ela não tem nada a ver com a modicidade tarifária, não tem nada a ver com a questão da capacidade... a racionalidade operacional e econômica. Da capacidade de investimento, porque a DME hoje é uma SA, uma empresa que tem a responsabilidade de manter a sua capacidade de investimento sempre ativa, e essas reservas de lucro que o DME tem e essa capacidade de geração de caixa que o DME tem, permite que ele faça os investimentos aí ao longo do tempo, sem envolver essa questão do repasse de 85%, de 50%, de 100% do lucro. Deixar muito claro, o repasse de 100%, de 85% que está sendo proposto, ele vem de encontro de uma necessidade do acionista. E a questão da distribuidora, da sua capacidade de geração de caixa, de prestação de serviço, é uma outra questão que muita gente nem debate. Eu participei de vários debates na Câmara, em outros ambientes. A preocupação não é com relação à questão dos 85, dos 50,
é a capacidade de sobrevivência do DME. Isso o DME tem. E na realidade, a gente está falando de distribuidora e esse repasse não é feito pela distribuidora. Não, a distribuidora manda para a SA. A distribuidora manda só 25%. Para participações, exatamente. E o DME, participações, é que faz a transferência. Porque a nossa grande geradora de caixa hoje para o acionista é a energética. A energética tem ativos de geração de caixa muito positivos. E as participações em empreendimentos. As participações estão todas dentro da energética. A distribuidora em si, ela tem um teto de geração de caixa, ela não vai ultrapassar isso, exatamente porque a tarifa é controlada e a gente tem aí alguma coisa de geração própria dentro da distribuidora que é permitido pelas pequenas, né? Mas quando isso nós atingimos o teto de 500 gigawatts e nos próximos anos, toda essa geração que está dentro da distribuidora e que beneficia a nossa tarifa, ela vai para a energética. E isso vai ter um impacto na tarifa nossa do custo de produção de energia. A previsão é que se alcance isso em quanto tempo? 2020, 2021. Né? Então, nós já estamos nos preparando para isso. Como? Nós temos que reduzir o custo. Nós temos hoje um custo muito alto com o pessoal dentro da distribuidora. Né? E quem que é que fez esse custo? Foi a Câmara que aprovou leis extremamente absurdas. Eu vou dizer isso aqui, porque, olha, como é que você pode aprovar uma lei que diz o seguinte: todo mundo que for avaliado e que tirar nota 7 da DME tem 3% de lucro, de aumento real todo ano. Aonde que existe isso, professor Pivo? Não tem. E quem aprovou foi a Câmara. E a Câmara hoje, me desculpe, senhores vereadores, mas eles nem discutiram isso. Eles não querem saber. Foi aprovado lá atrás e isso impacta no custo da distribuidora e vai para a tarifa. Exatamente. Não é questão de distribuição do lucro em si. É o custo da distribuidora que é alto. Nós precisamos reduzir esse custo. Como é que faz? Eu não posso mandar embora. São todos concursados. Nós temos um colega ali de 50 anos de serviço. Então, nós temos que criar mecanismo, e por isso nós estamos trabalhando muito nisso, criar um novo plano de cargos e salários, criar mais empresas dentro da holding, para que a gente possa migrar parte desse custo da distribuidora para outras empresas. Por exemplo, a DME Serviços é uma empresa que a gente está aí com um projeto de lei para se apresentar na Câmara, que vai cuidar de iluminação pública aqui e outros municípios no entorno. Essas seriam as terceiras hoje? Seria essa a terceira terceirizada. Essa parte de iluminação seria pública uma prestadora hoje, de serviço, aí incluindo isso, também a questão da internet. Isso, tem a Telecom, que é outra empresa que a gente quer criar. Por quê? Nós temos que começar a migrar esse centro de custo hoje que está na distribuidora para outras empresas, para que a gente possa ter lá na frente, quando tivermos o fim da geração própria dentro da distribuidora, a gente tem uma empresa extremamente enxuta, para que a gente possa sobreviver no mercado. É tempo de um novo intervalo rápido. Se você quiser participar, 3721-6955 é o telefone da TV Poços. Na rede social, nosso endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas também está à sua disposição. Dê um curtir, participe, assista às edições anteriores e também mande a sua pergunta. Voltaremos em instantes. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas.
solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade, pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Quando ela nasceu, as noites também se tornaram dias. E aquele brilho encantador foi capaz de deixar tudo muito mais simples. O tempo passou e a cada novo desafio ela não perdia o foco nem por um segundo, até que conseguiu ir bem longe. E tantos anos depois, é claro, ela também estava presente. A luz sempre fez parte de todos os momentos da sua vida. DME, uma história que brilha há 60 anos. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, entrevistando João Deon, presidente do DME Participações e diretor do DME Distribuição, também contando com a colaboração do professor Piva. Eu quero falar também de um outro assunto aqui, fugindo do tema do DME, onde, na realidade, há uma comemoração aí por conta da renovação da concessão da distribuidora de energia elétrica municipal de forma não onerosa, sem custo para o município, e falar a respeito de uma polêmica também recém-criada aí na cidade, onde foi feita uma denúncia sobre possíveis, eventuais fraudes cometidas pela gestão administrativa e financeira pela presidência da Associação Atlética Caldense. E foi realizada uma coletiva com o presidente Laércio Otávio Martins, onde ele, de forma clara e objetiva, expôs esses assuntos, tocou na ferida exatamente. Nós temos essa reportagem e vamos assistir agora. Na coletiva, o presidente da Caldense, Laércio Martins, começou fazendo um desafio aos associados que questionam a prestação de contas do clube. Segundo ele, é preciso provar o que estão dizendo. Uma acusação séria dessa, que a gente está há 20 anos na Caldense, sempre construindo, colocando dinheiro do bolso na Caldense. Aquelas obras que estão lá, todas nós construímos, né? Meu pai, a família nossa, meus filhos estão aí juntos, sempre trabalhando para o bem do clube. As obras do clube, o clube tem um limite de recursos que entra, que não dá para fazer aquelas obras. Aquelas obras que estão lá feitas foi com dinheiro do clube e com dinheiro nosso, da nossa família, que colocou dinheiro lá dentro para fazer. E não admitimos esse tipo de acusação, né? Já estamos aí com 4 processos formados para poder que 2 justiças sejam refeitas, a justiça divina e a justiça dos homens, né? Então nós vamos provar isso. Eu tenho certeza que a verdade vai aparecer. E essas pessoas que ficam no anonimato, escondidas atrás de pessoas sérias, pessoas honestas, usando pessoal que não tem nada a ver com isso, usando gente que faz 10 anos que não vai no clube, e fazer esse nome papel e fazer tudo isso que foi feito, nós nem notificação não recebemos até hoje, para você ter uma noção do que está acontecendo. Mas não tem problema, nós vamos utilizar da justiça para poder penalizar essas calúnias de difamação de pessoas que querem entrar pelo fundo do clube. Na Caldense, a Caldense hoje é um clube sério, um clube grande,
O futebol agora voltou a ser grande também, né? E tem muita gente que quer aproveitar ali, mas enquanto eu tiver como presidente, não vai aproveitar, não vai ter emprego, querer emprego na Caldense, não vai entrar pela porta do fundo, vai entrar pela porta da frente quem quiser lá e disputar uma eleição. Laércio também falou sobre o possível investimento que teria feito com o dinheiro da Caldense na construção de um shopping center. Afirmou que não há nada de concreto. Existe um projeto que está em andamento, por uma empresa de São Paulo, para viabilizar a construção do shopping, que são recursos muito altos, que depende do projeto e de onde eu vou arrumar o recurso. Eu acho que o estudo for viabilizado, eu vou correr atrás de recurso para poder viabilizar o shopping, porque a Caldense não tem recurso para isso. Mas se for viabilizado, que nós vamos correr atrás dos dinheiros, dos recursos para poder construir o shopping, nós vamos construir sim. O presidente falou das dificuldades em conseguir recursos para a Caldense na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, depois dos questionamentos feitos na Justiça contra ele e outros membros da diretoria. Nós vamos aprovar as contas de 3 em 3 meses. Até setembro as contas estão sendo aprovadas, ela passa para o Conselho Fiscal, passa para o Conselho Deliberativo, passa para a diretoria. Nós estamos fechando agora o balanço final dos últimos trimestres de 2014. Vamos fechar o 2015. Daqui 30, 40 dias está tudo fechado, está tudo sacramentado. Agora, quem falar que tirou, prova. Não vem com conversinha, swing e fazendo o pessoal assinar. Quem assinou aquilo faz 10 anos que não vai no clube, nem sabe o que está acontecendo. Agora, se você usar a pessoa para fazer isso, seja mais homem, aparece na frente, prova. Você tirou, você cuidou, prova, por favor. Enquanto já provar, eles vão ter que passar isso lá na Justiça. Tá aí então o desabafo do presidente da Caldense, Laércio Otávio Martins, em relação às denúncias feitas sobre supostas fraudes cometidas na Caldense. Voltando ao assunto, o Piva ficou com uma pergunta aqui entalada na goela no bloco anterior e vai fazer agora para a gente. Vamos ouvir a pergunta. Então, presidente, é mais para a gente saber os objetivos, né? Os programas, o planejamento futuro do DME e também nessa questão que eu acho fundamental, como agora há pouco o senhor comentou, nós já estamos trabalhando 2020, que embora a empresa estatal, pública, ela tem os objetivos que um presidente sempre continua aquele projeto que foi feito, não abandona, porque veio de uma gestão, veio de outra gestão, né? Queria que comentasse então, sobre o futuro dele, como é que estão os investimentos. Então, nós temos 3 pilares de investimentos nos próximos 5 anos, que certamente são outra diretoria que vai tocar aí também ao longo do tempo. Na distribuidora, nosso projeto principal, nós temos 3 grandes projetos dentro da distribuidora. Primeiro projeto, que já está licitado, deve sair agora, já ser assinado o contrato esse mês de junho, colocar a iluminação, fiação subterrânea na Marechal. Então, nós começaríamos no terminal ali da rua da Francisco Salles, até o terminalzinho lá no final da Marechal. E isso vai sair nessa gestão? Isso sai agora, já está licitado e a gente já está dependendo de alguns detalhes jurídicos aí para assinar o contrato com o vencedor. Então, até o final do ano, nós vamos entregar essa obra. Vou fazer um parênteses. Por que a Marechal? Alguma questão estratégica? Estratégico, porque ali é um prosseguimento do Centro Vivo ali, vamos dizer. Né? Então, isso, que tinha está o pegando Centro Vivo, aquela... né, que era o projeto inicial. A sequência da Rua São Paulo. Isso. E ali, não sei se você percebe, ali tem vários estabelecimentos e é um emaranhado de fios ali. Então a gente quer embutir esse fio, ótimo, sem dúvida. Melhorar, transformar aquela avenida numa avenida muito bonita. O projeto vai ficar muito bonito, com as calçadas. E outra questão também que é importante ali, as calçadas do lado é de um tamanho, do outro de outro tamanho. E como é que tirar aqueles carros que são consertados na calçada? Isso, esse é um debate, né? É um debate uma sério. situação. O segundo projeto que está em andamento também é a construção da subestação do Distrito Industrial. É um investimento próximo de 25 milhões, que a gente já tem o terreno, vamos fazer lá e vamos ampliar a subestação Saturnino de Brito. Isso é um investimento que somados aí dá aproximadamente 35 milhões para os próximos 4, 5 anos. E outro grande projeto que está terminando agora e a gente deve lançar aí ainda esse ano é da João Pinheiro, né? Colocar a iluminação, embutir os fios da João Pinheiro, pelo menos até ali na rua São José. Esse é o primeiro projeto, primeira parte. Então, esse na distribuidora. Na geração de energia, a gente tem 2 projetos importantes. Aproveitar o inventário energético que é de propriedade do DME do Rio Pardo. A gente tem esse inventário há mais de 15 anos, estava parado lá. Fala-se muito nessa questão. Reativamos, vamos construir ali um APCH de 14 mega. Já está definido o local, a gente está agora com a parte ambiental e o projeto em andamento.
E a segunda questão da energética é de fazer 2 pequenas CGHs aqui na Cascata das Antas, é a Lua de Mel e a Osório. Acrescentaria mais ou menos 1,8 mega na nossa geração dentro de Poços de Caldas. Então, esses projetos estão aí no andamento, e além da criação da Service e da Telecom, que são 2 empresas novas que a gente tem a pretensão de competir no mercado aí com os grandes players na área de telecom e na área de prestação de serviço de iluminação pública. Então, esses projetos são interessantes e importantes para nós. Eu preciso realmente encerrar, porque o nosso tempo acabou, mas só para a gente finalizar rapidamente, já chegando aí às despedidas finais, houve também um problema, uma demanda jurídica aí grande em relação ao terreno da Saturnino de Brito. Qual é a situação atual? Ele continua ainda aqui onde já existe uma subestação montada. Isso, essa ação judicial é o seguinte, a história rapidamente para terminar. Ali foi comprado o terreno, foi escriturado, registrado certinho, depois os proprietários derrubaram a escritura lá no Superior Tribunal de Justiça. Hoje aquele terreno não pertence mais à DME Distribuidora, e nós estamos em litígio com o proprietário e tentando chegar num acordo, né? A subestação está lá, está plantada lá, não temos como tirá-la de lá. Então, ou a gente parte para um acordo amigável nos autos, né, e já estamos conversando sobre isso, ou vamos ter que fazer um decreto de DUP e desapropriar aquela área lá. Né, então, que é a segunda opção. Então, o final da história é a desapropriação, vamos dizer. Acreditamos que vai ser o acordo, porque é interessante que a área toda fique com o DME, porque a área é muito grande, é uma área de quase 150 hectares. E na beira da represa é estratégico, né? E é uma área de recarga de água para o município. Exatamente. Então, do ponto de vista estratégico, para o município, o dono do DME, seria interessante manter aquela área lá. É uma área que não pode ser loteada. Então, nós acreditamos que vai ser um acordo aí, vai ser o melhor caminho. Tá certo. Melhor acordo que uma demanda, né? A demanda não é importante nem para o dono, nem para nós. Exatamente, é verdade. Custosa. Presidente, eu quero agradecer a sua presença, a disponibilidade de nos atender. Sempre que eu lhe convoquei, lhe convidei, o senhor sempre foi solícito, de forma bem rápida, e eu sou grato por isso, reconheço aí essa aproximação com a imprensa, é muito importante para nós, e eu acredito para o DME também. Então, desejo uma boa continuidade no seu trabalho e felicidades. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui, esclarecendo para vocês, da imprensa e para a população, a importância do DME para a cidade, e a gestão que está sendo feita lá é uma gestão extremamente voltada para o desempenho, para a qualidade, para o índice de satisfação do consumidor. Legal. Mesmo que a conta esteja alta. Parabéns pela obtenção aí da renovação da concessão. Muito obrigado. Também, tá? Eu também agradeço o Piva pela participação, pela colaboração nessa oportunidade. Valeu, Piva. Muito obrigado, é um prazer novamente estar aqui com o presidente João também esclarecendo sobre a nossa energia em Poços de Caldas, e a todos uma ótima terça-feira. Eu também me despeço desejando a você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.